Janaína, Olá, boa tarde. ó, que Tudo cara bem? boa. O sorriso ele é de praxe, eu tô sempre sorrindo, o povo fala. Ah, isso é bom. Isso é bom, se o povo já tá reconhecendo, é porque como. Isso é bom, então. Janaína, seja super bem-vinda, tá? Muito obrigada. Muito feliz de estar aqui com vocês. Muito bom. Vai ser muito legal. Camila deu boa tarde pra gente. Boa E, tarde. Janaína, a sua câmera eu acho que tá dando umas picotadinhas. Tá, eu tô vendo isso agora. Não sei o que que acontece. Deixa eu ver se tem algo. Aqui tá, parece que tá 100% tranquilo, mas eu tô vendo que tá picotando. Isso geralmente acontece com pessoas que são tão Ah, inteligentes, que sim. aí a câmera já Sim, sim. Seria um ótimo critério, né? é, não consegue retribuir a inteligência e Sim. repassar digitalmente. Espero que ela fique tranquila até o fim. Acho que vai ficar. Janaína, me conta, você preparou o slide, Eu você preparei vai, slide. Eu posso dividir a tela? pode, se quiser ir colocando aqui enquanto o pessoal tá voltando, Tá, bonitinho. então, aqui, slide. Opa, opa. Tem um outro slide aqui. Como que é? Eu envio arquivo aqui para você? Isso, ou você pode colocar no apresentar slides, enviar o arquivo, né, do seu computador, ou Google Slides, ou você também Ah, pode compartilhar a tela. compartilhar a tela. Deixa eu ver. A sua câmera, você está usando câmera Do separada ou... Não, câmera do computador. Vamos ver se eu consigo agora botar, compartilhar a tela. Não tá, apareceu. Botando em tela cheia. É. Ó, eu vou chamar de Jana só agora, já vou, Por favor! Você tá já vendo? Vocês vou, estão vendo? Que aí eu perco já vou vocês. considerar o seu arroba. Não, Por já aqui deu favor. certinho. Eu não consigo ver vocês. Então, Daqui a pouco. Deixa eu colocar aqui só pra gente testar. Aqui, ó, tá vendo? Já tá. Aqui é a farmacoterapia cognitiva comportamental, a importância da prática isso. baseada em evidências. Mas eu já não consigo ver você. Eu só vejo minha tela agora. Ah, mas você agora é que tem que ser vista. Então tá bom. Pessoal, voltando já, pessoal. Então, agradecer, tá, Jana? Obrigado pelo aceite aí, obrigado por estar com a gente aí. Espero que você goste dessa troca. Contamos muito com você aí, para nos entregar. Olha lá, a pessoa já mandou opa, então o pessoal já tá Tá na área. voltando. Iba. Vamos embora então, boa aula aí. Tô Muito aqui nos obrigada. bastidores, qualquer coisa você me chama que eu apareço aqui. Tá bom. E Muito é isso. obrigada. Nos vemos daqui a pouco. Pessoal, muito obrigada pelo convite. É muito bom estar aqui com vocês para falar de um tema que, na verdade, eu gosto muito. É um tema que eu estudo há bastante tempo, que é a formação em terapia cognitivo-comportamental em todo o seu contínuo, desde quem é o terapeuta e como nós podemos pensar na melhor formação para um terapeuta em TCC, desde o processo de treinamento, então quais as melhores estratégias para treinar esse terapeuta, quais as melhores formas dentro de um processo, por exemplo, supervisionado, em que a gente pode de fato aumentar aí a qualidade dessa formação, até a outra ponta desse contínuo é quem forma, né? Quem é que educa, né? Que faz a formação, que oferta essa formação, quem é o supervisor em terapia cognitivo-comportamental e como é que esta pessoa pode ser formada. Então, essa é uma linha de trabalho aí que eu tenho estudado e trabalhado há bastante tempo. Então, o convite para falar sobre a formação em terapia cognitivo-comportamental, a importância da prática baseada em evidências, foi um convite que eu amei. Então, eu agradeço muito e para poder falar para vocês sobre esse tema que eu tenho estudado e que eu tenho trabalhado
há bastante tempo. Para falar um pouco disso, eu fiz uma linha de raciocínio que começa falando um pouquinho da psicoterapia, como nós estamos hoje na psicoterapia, o que nós entendemos da psicoterapia, e como a prática baseada em evidências tem a ver com a forma com que a gente pensa a psicoterapia atualmente. Né? O que a gente tem no processo psicoterápico e como esta base de evidências impacta na gente. Por isso, eu também vou fazer um breve histórico dessa prática, quais são os principais elementos para a gente pensar um pouquinho e como isso vem concomitante com um outro movimento, que é um movimento de desenvolvimento de competências. E como ele tem tudo a ver com esse movimento da prática baseada em evidências e o que isso tem a ver com a terapia cognitivo-comportamental. E aí, quando a gente falar um pouquinho da TCC, passando por alguns elementos e o que isso tem a ver com a nossa entrega enquanto psicoterapeutas e como que a nossa formação está ligada ou pode estar ligada a melhorar a nossa entrega. Então, essa é uma linha de raciocínio para que a gente possa ir entendendo como essas relações ou esses elementos estão relacionados quando a gente fala de um terapeuta em TCC. Para falar disso, ou para começar, então vamos falar da psicoterapia. Hoje, quando a gente pensa em psicoterapia, talvez a gente faça uma atividade, ou a gente entregue uma atividade um pouco diferente do que a gente fazia há 20, 30 anos. Né? A psicoterapia continua sendo um processo complexo. Já era, cada vez mais a gente entende o quão complexo e dinâmico esse processo. Entender alguns elementos que fazem parte da psicoterapia não torna o processo estático. Exatamente porque a gente vai encontrar com uma pessoa, ou se a gente falar de terapia de grupo com várias pessoas, que têm características diferentes, que vão se comportar de forma diferente e que vão trazer problemáticas, por mais semelhantes que sejam, de formas diferentes. Então, a gente sempre tem aí esse dinamismo num processo, que às vezes é bastante complexo, pensando na problemática, nas dificuldades, ou no que a gente busca em torno de alcançar nessa psicoterapia. Para que a gente possa fazer isso de forma adequada, nós, terapeutas, precisamos ser treinados para que a gente possa ofertar a melhor intervenção. E independente do processo psicoterápico, independente da linha, independente do background, do arcabouço teórico que nos norteia nesse processo, a gente tem um objetivo enquanto psicoterapeutas, que é sempre aumentar o bem-estar da pessoa em terapia e diminuir o sofrimento que ela apresenta. Então, esses são dois objetivos, digamos, comuns no processo psicoterapêutico e mais amplos. Então, este processo é bastante complexo. E durante a nossa história, a nossa caminhada enquanto terapia, enquanto prática psicoterápica, a gente tem algumas controvérsias ao longo da nossa história. Especialmente quando a gente questiona qual é a eficácia, qual que é, de fato, não só a eficácia, mas a efetividade daquilo que nós fazemos, daquilo que nós entregamos enquanto prática profissional. E a gente vê bastante controvérsia quanto a isso, exatamente porque ao longo da nossa história, existem autores que colocam não faz diferença nenhuma, outras práticas que não têm nada a ver com psicoterapia têm o mesmo resultado. Algumas pessoas, alguns outros pesquisadores trazem um olhar bastante diferenciado. Não, é fundamental, é essencial, dá 100% certo ou dá muito certo, né? Então, a gente tem aí alguns questionamentos. Isso, por um lado, foi muito bom, porque isso fez com que a gente buscasse cada vez mais evidências que indicassem o melhor caminho da intervenção. Evidências que nos permitem entender o que de fato pode ser útil naquela intervenção, o que de fato pode ser adequado para aquele tipo de problemática ou para aquela pessoa que está em sofrimento. Quando a gente pensa nisso, a gente pode entender que este movimento de busca de evidências, ele não vem à toa, ele vem exatamente porque a gente começou a sentir falta de indicativos, de elementos que pudessem exatamente nos mostrar as melhores intervenções. Quando a gente pensa nisso hoje, o que a gente tem? Um mundo de conhecimento. Se a gente hoje, com a facilidade da internet, buscar algum artigo ou como eu faço alguma coisa, quais intervenções são melhores para quais problemáticas, a gente tem uma amplitude de conhecimento. Então, a partir dessa busca, a gente conseguiu dar contorno à intervenção clínica. A gente conseguiu entender quais conhecimentos, quais habilidades e quais atitudes alicerçam a melhor prática. Isso
hoje, quando a gente pensa na terapia, a gente tem esse mundo de informações, né? E o que a gente precisa para lançar mão desses elementos para que a gente, de fato, entregue a melhor prática? Essa é uma pergunta que a gente vai tentar olhar para ela daqui a pouco. Mas para que a gente entenda esse movimento baseado em evidências, nessa busca que a gente tem em evidências, isso não começou na terapia, isso não começou na psicologia. Essa ideia começou na medicina. Então, só para a gente lembrar de alguns pontos que baseiam a prática baseada em evidências, é quando a gente olha para a nossa história e vê alguns elementos, algumas situações, algumas pessoas que puderam trazer à tona essa ideia da importância da evidência. E aí eu separei aqui 3 momentos que eu acho que são importantes para a gente entender como isso tem a ver com o que nós fazemos. Esses elementos têm a ver, inicialmente, com a medicina baseada em evidências, que foi por onde começou a prática baseada em evidências. A gente tem um relatório de Flexner, de 1910, em que a gente tem um pesquisador chamado Abraham Flexner, que ele pesquisou, ele levantou informações sobre 155 escolas de medicina dos Estados Unidos e do Canadá. Ele queria entender como é que essas escolas estavam entregando ou fornecendo a educação médica. O que se via nesse momento era um questionamento sobre a qualidade da formação e a qualidade dos profissionais formados. Esse relatório foi bastante importante porque das 155 escolas, só 31 continuaram funcionando após esse relatório. 31 que tinham alguma base mais teórica, uma base mais científica, as outras não. Esse impacto foi tão grande que é considerado um marco na educação médica. E a gente pode até entender que talvez seja um marco para a gente começar a repensar a educação profissional. Um outro ponto que é importante quando a gente pensa na história da prática baseada em evidências é a colaboração Cochrane. A gente tem um epidemiologista que é o Cochrane, que ele trabalhava ele é escocês e trabalhava com a população de baixa renda em Londres. E também trabalhou bastante tempo nos campos de prisioneiros de guerra alemães. E de uma forma bastante resumida, o que ele descobriu? Que as tomadas de decisão da medicina, dos médicos, não eram baseadas em dados científicos ou em informações validadas para aquele tipo de intervenção. Eram baseadas na própria experiência pessoal daquele profissional. E isso acarretava uma série de desfechos que não eram de melhora. Esse médico, o que ele fez? Como nos campos, né, de prisioneiros de guerra, ele resolveu, então, fazer algumas pesquisas. Ele trabalhou bastante com ensaios clínicos randomizados, o que aí a gente já tem um ganho, começar a entender qual metodologia de pesquisa nos proporciona qual resultante, né, e qual alcance de resultados. E ele começou a identificar alguns resultados muito robustos e importantes. Só que os médicos não tinham acesso a tais resultados. Continuavam ainda fazendo intervenções, tomando decisões de intervenções baseadas apenas na própria experiência. Daí que vem a colaboração Cochrane. O que pode ser feito para aumentar o acesso desta população de profissionais para evidências ou para resultados que podem interferir numa tomada de decisão para intervenções de maior qualidade? Então, aí surgiu a colaboração Cochrane. Um outro ponto que é importante é o grupo da Universidade de McMaster, do Canadá. Esse grupo, também estudando tomada de decisão, intervenções médicas, identificou algo parecido que o Cochrane. Identificou que o grupo de médicos no Canadá também tomava decisões a partir da própria experiência, sem nenhuma base ou com pouca base científica. E por isso esse grupo fez o primeiro modelo de 3 círculos, que é esse que a gente conhece e hoje apresenta de forma bastante imponente sobre a prática baseada em evidências. Para que eu possa tomar uma decisão, eu preciso basear na melhor evidência, na evidência que eu tenho disponível. Quem é que está comigo em atendimento? Quais são as características e a necessidade deste paciente? E qual a minha
expertise clínica, expertise profissional. Não só expertise de tempo de atendimento, mas o quanto eu estou preparada para que eu possa atender essa pessoa da melhor forma possível. Se vocês verem esse primeiro modelo, esse modelo de 3 círculos, vocês vão ver que expertise clínica está no círculo de cima. Isso não foi à toa, porque quando esse modelo foi lançado, ele foi chamado de medicina científica e recebeu uma grande crítica, exatamente como se a medicina científica focasse exclusivamente em dados de pesquisa. E aí eles colocaram no círculo de cima para mostrar que a expertise clínica ela é tão importante, tão relevante quanto os dados científicos. Esse foi o primeiro modelo. A partir daí, a medicina baseada em evidências se expandiu para outras profissões ou começou a receber outras informações de outras profissões. E esse modelo foi sendo remodelado, ele foi sendo reajustado de acordo com as necessidades, né, das outras profissões, não só da medicina. E aí a gente tem um impacto importante na prática baseada em evidências, que ultrapassa uma profissão, mas passa a ser entendida como uma prática importante para a melhor entrega de uma intervenção, seja ela qual for, pensando na sua prática laboral. E uma das coisas que hoje, esse é o modelo que a gente chama de modelo transdisciplinar da prática baseada em evidências, que a gente pode entender nesta tomada de decisão, é que a gente precisa, sim, reconhecer a melhor evidência possível, disponível, mas identificar as necessidades desse paciente, as características e preferências dessa pessoa que está conosco. Mas também precisamos ser treinados para que a gente possa juntar essas duas informações, a melhor evidência, quais são os valores, quais são as necessidades dessa pessoa e poder colocar em ação, poder botar em prática a nossa intervenção que possa, de fato, responder às necessidades dessa pessoa. Quando a gente fala disso, neste modelo, a gente identifica que o ambiente, o contexto organizacional também é importante. Porque dependendo do ambiente que a gente está, isso impacta nessa decisão. Por exemplo, se eu estiver fazendo uma intervenção no meu set fechado, na minha clínica, em que eu tenho um ambiente mais controlado, em que eu tenho um ambiente mais seguro, porque só estou eu e a pessoa, por exemplo, em atendimento, eu posso entregar um certo tipo de intervenção. Mas se eu, por exemplo, estou numa clínica escola, em que eu não tenho controle de quem entra e quem sai, por exemplo, na sala de atendimento, se eu estou numa UBS, por exemplo, se eu estou em algum contexto em que tem uma transição de pessoas sem esse controle ou sem esse set mais seguro, talvez algumas intervenções eu precise pensar se elas são possíveis ou não de serem entregues. Isso é interessante porque mais ou menos umas 2 semanas eu fiz uma outra palestra e uma pessoa me perguntou, contando, né? A gente está falando sobre treinamento e supervisão, e uma supervisora me falou, mas eu estou com uma dúvida porque o meu aluno, ele claramente está atendendo uma pessoa que ele não tem ainda uma perícia clínica para responder a essa complexidade, as necessidades desse paciente. Mas pela instituição eu não posso trocar essa pessoa, esse terapeuta, ou o que eu faço? Eu não posso trocar esse paciente, encaminhar esse paciente para outro terapeuta. Como é que eu trabalho pensando, então, nas questões organizacionais que impactam nessa tomada de decisão? Então, a gente precisa pensar em todos esses elementos. Isso é importante para a nossa prática, e isso vem junto, acompanhado de uma proximidade da psicologia com esse entendimento. A partir dos anos 2000, então, a gente tem uma proximidade cada vez mais da psicologia com a prática baseada em evidências, ou como esses elementos podem nos ajudar na escolha de uma decisão. A APA, 2005, aí tem uma força-tarefa exatamente para trabalhar com isso. A UNICE, do Reino Unido, desde 2004, começa a investir, então, em pesquisas e fomentar entendimentos, pensando em quais são as melhores evidências para um processo psicoterápico, exatamente pelo custo-benefício, pelo custo de saúde que se gasta e pelo benefício, resultados que se tem, né? Então, este é um movimento muito importante, que é um pilar para a nossa atividade, mas ele vem concomitante com outro movimento, uma mudança paradigmática no cenário mundial, que é um olhar para as competências clínicas, que a gente tem aí uma iniciativa em direção à pedagogia, uma cultura de competências.
desde 1986, a gente ainda... e aí vocês vão ver, a gente falou 1910, quando a gente falou da formação médica. A gente está falando de 1986, de um momento em que começou a se entender que os currículos de treinamento, de formação de terapeutas, não levavam ou não aumentavam a qualidade da entrega da formação desses terapeutas. Então, a gente tem aí um modelo, o primeiro modelo de competências reconhecido como uma base para delinear novos treinamentos, currículos, ou como a gente faz a acreditação de terapeutas que têm uma qualidade, para que a gente possa entender que esta é a linha de base, que essas competências são competências que esses terapeutas precisam saber. E isso aconteceu nos Estados Unidos, mas ele foi ganhando força, ganhando cada vez mais entendimento de que talvez entender quais competências nós precisamos desenvolver. Elas passaram a ser necessárias, né? E aí a gente tem aí a primeira conferência de competências que aconteceu em 2002 no Canadá, que é exatamente com o objetivo de fortalecer o processo educativo da qualidade de treinamento que a gente tem de terapeutas. E aí a gente vai mais uma vez para onde a gente se encontra, né? Esse movimento de competências com a prática baseada em evidências, onde elas se encontram. Por exemplo, quando eu falei agora há pouco do NICE, né? Em 2004, começa a fomentar, então, pesquisas para saber quais são estratégias e intervenções empiricamente sustentadas para que ela possa cada vez mais ofertar essas intervenções psicoterápicas que, de fato, têm uma base em evidências, mas que também possa aumentar o acesso da população a essas intervenções de qualidade, que é um programa chamado Improving Access to Psychological Therapies, que vem exatamente daí, desse movimento em 2007. Quando isso começa a acontecer, em 2007, também se pergunta, mas como é que a gente pode aumentar a qualidade do terapeuta para entregar ou para, de fato, utilizar essas informações que ele tem na prática baseada em evidências para essa pessoa que está acessando agora essas intervenções? Resumindo, o que eu estou contando para vocês? Que a gente tem, então, na nossa história, um momento propício, né, para esses dois olhares se encontrarem para a nossa formação. A prática baseada em evidências e o movimento das competências clínicas. São movimentos que vieram das nossas necessidades de entrega de uma qualidade de terapia e que eles têm aí um movimento muito similar ou que se perpassam pelo outro, né? Eles têm objetivos comuns: ofertar o melhor tratamento. Quais são as práticas baseadas em evidências que são de acordo ou que se melhor levam a um entendimento clínico? E quais competências eu preciso desenvolver, treinar para que eu possa, de fato, entregar esse tratamento? Quais são, pensando nisso, como é que isso pode diminuir os efeitos indesejados da nossa intervenção? A gente vai falar um pouquinho desses efeitos mais para frente, porque a gente dá muitas vezes pouca ênfase para eles. E é extremamente importante a gente olhar para esses efeitos. E partindo daí, eu preciso então melhorar a qualidade do treinamento. Como é que eu posso aumentar a qualidade do que eu oferto para, de fato, desenvolver terapeutas? Então, a gente tem, a partir daí, uma mudança conceitual na forma e no padrão de treinamento de terapeutas. Antes de falar do padrão de treinamento de terapeutas, a minha pergunta é, eu estou falando aqui de competências clínicas, né, e como elas são importantes para a gente fazer uma boa entrega da prática baseada em evidências. Mas exatamente do que é que a gente está falando? O que são competências? Quais são essas competências? Eu gosto de fazer esse parênteses para definir um pouco competências, porque muitas vezes, quando a gente fala de competências, a gente pensa em um elemento, habilidades. E quando a gente pensa em competências, ainda que a gente tenha controvérsias no meio do caminho, ou nem todos os pesquisadores entendam exatamente os mesmos elementos, existem alguns elementos que eles são essenciais e eles têm aí um eco entre as pessoas que estudam competências. Entre elas são o que compõe as competências, quais são as dimensões dessa competência, do que é que eu estou falando. Janaína. Oi. Me diz uma coisa, o pessoal está comentando aqui que os slides não estão passando. Não estão passando? Onde vocês estão? Então, deixa eu voltar aqui para agora passou aí.
Agora passou? Eu não sei onde vocês pararam, então deixa eu ver se eu mudo. Eu acho que estava assim, bem na inicial da apresentação. Ó, então vamos lá, vocês viram aqui? Agora vocês estão vendo ou não? Agora tá vendo normal. Tá vendo normal. Todo mundo tá vendo? Então, agora, ó, eu tô passando. Isso aqui vocês viram? Aqui viram? Ó, falei das competências, certo? Falei dos movimentos e comecei a falar de competências. Até aqui, tudo bem? Todo mundo tá vendo agora? Tá passando? Deixa eu só confirmar. Tá ó. Tá passando? Tá ó. Tá, então eu vou continuar passando aqui, então, nesse slide. Deixa eu só aumentar ele aqui um pouquinho, tá? Então, a pergunta é do que, né, nós estamos falando quando a gente fala de competência. Então, vamos lá. Conhecimento é um dos elementos importantes. Quando a gente pensa no conhecimento, hoje a gente está vendo com a internet, com o acesso que a gente tem globalizado, a gente tem muito acesso a conhecimento. É aquilo que a gente estava falando no início. O quanto de conhecimento hoje a gente tem. Mas ter conhecimento não basta para eu conseguir entregar uma boa intervenção. Eu preciso de habilidades. Então, eu já estou falando para vocês que competências não se resume a habilidades, mas estou falando de conhecimento, habilidades. E quando eu falo de habilidades, estou falando da parte procedimental, né? A minha ação, como é que eu executo, como é que eu faço essa intervenção. Então, é a parte procedimental da competência. Né? A nossa formação bate muito em conhecimento e habilidades, mas existe um outro elemento que é essencial quando eu falo de competências, que é o que eu chamo de atitude, que é o que a gente chama de chá. Vocês vão ver esse acrônimo na literatura, o chá. Conhecimento, habilidades e atitude. E o que seria atitude? É o quanto eu, terapeuta, me permito a olhar para como é que as minhas habilidades, ou como é que eu estou fazendo a intervenção, para identificar o que falta, o que está ok e o que falta. O que eu posso melhorar, o que eu posso fazer diferente. Eu preciso de mais conhecimento, eu preciso desenvolver um pouco mais essa habilidade. Então, essa permissão que a gente tem para olhar, para refletir sobre o que eu estou fazendo, ela é muito importante. Ela é o motor que roda o processo de competência. E quando eu consigo fazer isso, eu consigo entregar uma intervenção de acordo com a necessidade da pessoa ou do grupo. Isso me leva a pensar alguns elementos, que eu consigo mensurar o quanto eu estou fazendo um desempenho, tendo um desempenho adequado, que eu estou falando de comportamento, e que então eu posso treinar, como eu posso entender um padrão de desempenho esperado. Isso faz com que a gente possa entender nessas competências o que é que eu preciso aumentar, seja conhecimento, habilidades, atitudes, e como é que eu faço isso de forma conjunta. Também, só de forma rápida, alguns autores colocam como chave, separando valores e questões éticas que impactam no ambiente, no entorno, como elementos diferentes de atitude, mas quando a gente fala de chá, esses elementos estão incluídos na atitude. Tá? Bom, pensando, então, nesses elementos de competência, né? Quando eu falo de competência, pensando nessas três dimensões, a partir do... Vocês lembram que a gente falou um pouquinho da Conferência de Competências em 2002? A gente teve outras depois, mas a partir daí a gente tem produtos ou respostas importantes. A gente tem aí elementos importantes que baseiam a nossa prática. Um deles é o modelo de cubo de competências. Esse modelo veio exatamente daquela conferência por um grupo de estudiosos que estavam lá e eles elaboraram esse modelo, e esse modelo é importante até hoje. A partir dele, a gente tem aí uma série de repercussões para o treinamento e para o desenvolvimento de como os terapeutas podem melhorar suas competências. Esse é um modelo muito importante porque ele é em cubo, então ele tem aí os domínios de competência, eles se perpassam ortogonalmente entre si. E ele divide esses domínios em três grandes classes, né, em três grandes domínios. Em cima, a gente pode ver que são as competências fundamentais. Então, são competências que são necessárias para qualquer processo terapêutico e para qualquer teoria. Então, a gente está falando aí
de uma prática reflexiva, de um processo autoavaliativo e de avaliação dessa prática. Estou falando aí da base, da prática baseada em evidências, do conhecimento científico, dos métodos científicos que respaldam a nossa intervenção, das relações interpessoais. A gente está falando aí, então, de alguns elementos, por exemplo, da diversidade cultural e individual. A gente está falando aí, então, de alguns elementos das questões éticas, né, que são fundamentais e perpassam qualquer intervenção. Os domínios de competência funcionais, que eles estão muito ligados à nossa teoria ou às teorias, né? Então, como é que eu faço avaliações, diagnóstico, formulação? Quais são as intervenções mais adequadas? Como é que eu trabalho com pesquisa, orientação, supervisão, gestão e administração, inclusive como uma das competências do psicoterapeuta, né? E como isso acontece, o que é esperado desses elementos, dependendo do nosso nível de desenvolvimento profissional. E aí a gente parte para um ponto interessante, quando a gente fala desse nível de desenvolvimento, e vocês podem ver que o Cubo começa no doutorado. Mas isso exatamente porque veio de um modelo dos Estados Unidos. Quando a gente pensa no Brasil, o nosso início de treinamento clínico, ele acontece em outro momento. Na graduação, a gente já começa um treinamento clínico, que é fortemente estabelecido na pós-graduação lato sensu, nas especializações, que são pós-graduações com esse objetivo. As nossas pós-graduações estrito sensu, elas estão muito ligadas à pesquisa, né? Quando a gente fala nesse eixo de desenvolvimento, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente começa, o nível de treinamento clínico começa no doutorado. Eles têm essa separação entre o doutorado focado na pesquisa e o doutorado focado, por exemplo, na clínica. Então, a gente tem momentos diferentes de início de treinamento, né? Até porque o desenvolvimento do processo é bastante diferenciado. Isso é importante porque, apesar dali naquele cubo de competências, se está começando no doutorado, a gente consegue entender da mesma forma um terapeuta iniciante até um expert, que não tem ainda treinamento, ou não desenvolveu nenhuma dessas competências, ou já deu os primeiros passos. Ele é um iniciante avançado, ele já tem alguma competência, ele já é proficiente, eu começo, então, a entender em que nível de desenvolvimento ele está. E o que eu espero, então, desse terapeuta? E isso impacta diretamente no nosso treinamento. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Por exemplo, quando eu juntar essa informação de competências, conhecimento, habilidades e atitudes, e esse modelo do cubo de competências, eu vou pensar naquela dimensão de cima, né? O que eu estou falando quando eu falo de conhecimentos, por exemplo? Eu estou entendendo que, independente da minha abordagem, eu vou ter que conhecer alguns elementos, por exemplo, sobre psicopatologia, sobre saúde mental, sobre, por exemplo, personalidade, sobre o ciclo de desenvolvimento humano, né? Formulação de caso. Eu tenho alguns conhecimentos, a própria relação interpessoal, né? Algumas habilidades que precisam ser aumentadas, independente da questão teórica, mas sim do psicoterapeuta. Por exemplo, como é que se conduz entrevistas, como é que se faz perguntas que possam ser, de fato, levantar informação, como é que eu valido o paciente, quais são as habilidades que eu posso lançar mão que podem promover segurança, como é que eu aumento a minha habilidade de escuta empática, né? E a atitude, como é que eu estou sensível às necessidades do outro, aquela história de estar aberto à reflexão, como é que eu posso aumentar a minha curiosidade, a minha sensibilidade, por exemplo, ao outro, né? Às necessidades do outro. Quando eu falo, por exemplo, dessa relação em competências funcionais, em que a gente tem um olhar um pouco mais teórico, pensando na TCC, por exemplo, eu posso pensar quais são os conhecimentos que eu tenho sobre o modelo cognitivo, os modelos explicativos de certas dificuldades, de certas problemáticas. Por exemplo, qual que é o modelo explicativo dentro da TCC sobre ansiedade social, sobre depressão, né? Como é que eu posso conhecer os métodos de mudança que envolvem o modelo cognitivo, cognição, emoção, comportamento, respostas fisiológicas, situação? Como é que eu posso aumentar a qualidade das minhas habilidades, né, no meu desempenho em estruturar a sessão, em avaliar
avaliar desempenho, avaliar como é que esse nível de sofrimento está melhorando ou não, como é que eu posso aumentar a qualidade das minhas técnicas, né? Como é que eu aplico essas técnicas. E quando eu falo de atitude, como é que eu posso estar aberto a cada vez, mesmo sendo um prático e não um pesquisador, a basear a minha prática na ciência, pensando em como é que eu aumento, estou disposto a aumentar como eu sei ler uma pesquisa, para que eu possa entender quais são as práticas, as intervenções que de fato eu posso utilizar. Quando eu estou aberto a entender como é que eu posso refletir sobre as minhas habilidades, né? E quando eu penso, por exemplo, no meu nível de desenvolvimento, que eu posso entender em qual nível de desenvolvimento eu estou. Eu sou um terapeuta iniciante, eu já tenho uma estrada, eu já tenho alguns anos, né? Como é que o que se espera de mim nesse momento que eu estou? Como é que eu posso aumentar e ampliar o meu entendimento, o meu conhecimento? Quais são as habilidades que eu já tenho? Quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Quais são os elementos que eu já consigo colocar em prática de forma adequada? Ou quais são aqueles que eu preciso melhorar e treinar mais? Né? Por exemplo, quando a gente estava falando desse estudante que talvez estivesse atendendo um paciente bastante complexo e que talvez eu estivesse num nível de desenvolvimento aquém daquele processo ainda, daquela complexidade. O que então é preciso desenvolver nesse terapeuta para que ele possa, então, atender de forma mais adequada esse paciente, né? E a atitude, nesse caso, é, por exemplo, o quanto eu estou aberta enquanto terapeuta a aceitar um feedback, a lapidar a minha habilidade, o meu conhecimento, a receber um retorno sobre o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer de diferente do que eu estou fazendo, né? Por exemplo, quando eu estou aberto a algumas intervenções de formação que estão de exposição, né, uma observação direta, como é que eu faço um roleplay e deixo as pessoas olharem o que eu estou fazendo e me questionarem, né? O quanto eu estou aberto a isso. Então, só para a gente entender este movimento de como é que isso funciona enquanto modelo de conhecimento, habilidades, atitudes e o de competências. E quando a gente fala desse cubo, a gente está falando, então, de competências de uma forma geral. Quando a gente pensa na TCC, eu consigo encaixar isso em um outro quadro, que exatamente vai levar em conta todos esses elementos. A partir daquele programa, né, do Reino Unido de investir na prática baseada em competências, quais são as estratégias mais, as práticas terapêuticas que mais têm evidências, e como é que eu fomento, como é que eu entendo quais são essas competências que são importantes serem desenvolvidas nos terapeutas, a gente conseguiu, teve um movimento de desenvolvimento de quais são essas competências e elaboração de frameworks, de quadros, de planilhas de quais são essas competências. Então, na TCC, a gente tem essa, que ela pode ser muito mais elaborada, quando a gente pega ela completa, a gente tem aí detalhamento de cada um desses elementos, mas só para a gente entender quais são as nossas competências gerais. A gente está falando daquelas competências, do cubo de competências fundamentais. Quando eu penso, por exemplo, na relação interpessoal, na relação terapêutica, que é comum a todos os processos terapêuticos. Mas quais são esses elementos essenciais, por exemplo, na prática, na TCC? E aí eu já estou falando de competências básicas, quando eu penso no empirismo colaborativo. E como é que essa relação de construção conjunta bidirecional pode ser utilizada? Quais são as intervenções específicas da TCC básicas? Aí eu estou separando em dois conjuntos de competências. Competências específicas de técnicas, né, de reestruturação, de cognição, de desfusão cognitiva, de mudanças comportamentais, de regulação emocional, enfim. E como é que essas técnicas podem ser utilizadas em protocolos e modelos específicos da TCC? Quando a gente fala dessa terceira linha aí, que a gente está botando essas duas competências de técnicas e de específicas para o problema, a gente está falando exatamente da base científica. Quais são os protocolos? O protocolo é um resultante de pesquisa. Então, o que os protocolos para intervenção em depressão, para depressão, me contam que é possível fazer? E como é, então, que eu pego técnicas específicas da TCC ou das TCCs, pensando em colocar esse protocolo na minha intervenção? E aí a gente chega numa última classe de competências, que é a metacompetência, que é como que eu uso todos esses elementos, competências gerais, competências básicas, técnicas e protocolos,
pensando em como é que eu faço isso de forma adequada para as necessidades dessa pessoa. E aí a gente está falando aí, mais uma vez, de uma competência teoricamente básica que vai nos auxiliar nesse processo que é a formulação de casos. Então, esses elementos, como é que eles estão interrelacionados e como isso pode me promover uma melhor intervenção? Bom, intervenção em terapia cognitivo-comportamental. Vamos dar uma olhadinha para o que é que a gente está falando de TCC. Quando a gente fala de TCC, eu ouço muito essa frase: a terapia cognitivo-comportamental é ciência e é arte. O que isso significa? Significa que a gente usa, de fato, protocolos, de fato, a nossa base é em evidência, a gente lança a mão de intervenções, de tratamentos empiricamente sustentados, que tem por trás técnicas, teorias, que podem, de fato, promover uma melhora. Mas a gente faz isso pensando em aspectos diretamente relacionados a quem está conosco em terapia. Quais são as características individuais dessa pessoa, né? Quais são as questões culturais, relacionais, como é que eu estabeleço uma boa aliança terapêutica. Então, como é que a gente pode botar tudo isso, tanto a arte quanto a ciência, em prática? Só para a gente pensar, o que nós fazemos em TCC? Nós temos uma sessão estruturada, não só a sessão, mas um processo estruturado, né? A gente é diretivo. Diretivo não significa que nós, terapeutas, que vamos fazer ou falar o que tem que ser feito. Mas a gente não é contemplativo. Isso significa que a gente participa diretamente de todo o processo. Por isso, a gente trabalha com um processo educativo para que a gente possa aumentar a nossa troca. A gente trabalha com elementos que focam o presente, não que a gente não fale do passado, mas o passado é para que a gente entenda como a pessoa está agora, para que a gente possa, de fato, fazer uma intervenção que aumente a qualidade de vida dessa pessoa neste momento. Por isso a gente foca em metas que podem ser de fato alcançadas naquele processo, em solução de problemas, né? E para isso a gente precisa monitorar, avaliar o quanto eu estou me aproximando dessas metas. São medidas, são parâmetros. Isso me dá tempo limitado. Ou seja, quando a gente fala de uma intervenção em TCC, a gente não está falando que a gente vai dar conta de tudo. Mas quando a gente tem metas, a gente está buscando resolver ou entender este elemento, a gente consegue ter um tempo limitado, porque a gente consegue ir em direção a esse elemento. Isso não é um dia, isso é um tempo limitado, é breve, né? Então, esses elementos nos ajudam a colocar a prática, né, todos aqueles elementos da ciência e da arte em prática. Também alguns axiomas que a gente tem, pensando nesses elementos, é que a gente só faz isso quando a gente tem uma forte aliança terapêutica. Quando a gente faz de fato de forma conjunta com o paciente. Quando a gente consegue uma colaboração ativa, né? O empirismo colaborativo o tempo todo envolve. E a gente faz isso a partir de uma conceitualização de caso, a partir de uma formulação, quando eu consigo entender ou juntar elementos que me indiquem quais são as dificuldades desta pessoa e como é que eu posso planejar em ajudá-la. Um outro ponto bem importante é como a gente enfatiza o positivo. Uma das críticas que se faz à TCC é que ela sempre foca no problema. Na verdade, a gente foca na resolução desse problema a partir dos pontos fortes, dos pontos positivos, daquilo que a pessoa já dá conta. E por isso, a gente precisa adaptar toda aquela, inclusive a estrutura do processo, à pessoa, às necessidades, aos valores desse paciente. Né? A gente precisa, para isso, utilizar, e aí são 2 grandes axiomas, né, da TCC, um processo de descoberta guiada. Não que eu vou contar para o paciente que ele vai estar em A e vai para B, mas que a gente está em A e eu posso auxiliá-lo a olhar vários caminhos. Onde está o A, onde está o B, onde está o C, onde está o C. E isso é uma descoberta, para que essa pessoa possa descobrir para onde ela quer ir e o que ela pode fazer. E para que eu possa fazer isso de forma colaborativa, eu cada vez mais ensino a forma como que eu faço ou como nós fazemos para que essa pessoa possa, então, utilizar esse próprio recurso, mesmo fora da terapia. Mesmo depois que o processo terapêutico se encerre. Esses são elementos essenciais. E quando eu falo de estrutura de sessão, do que é que nós estamos falando? Então, vamos lá. A estrutura da sessão em TCC. A gente começa com uma ponte, que a gente chama de aquecimento, avalia o humor, entende como foi essa semana e qual o plano de ação que ele fez durante essa semana, e estabelece como é que a gente pode usar o nosso tempo em sessão da melhor forma possível, que é a tal da agenda. Então, a gente faz esse primeiro momento de aquecimento. O desenvolvimento, que é a maior parte da sessão,
em que a gente coloca em prática aqueles elementos que a gente achou que seriam mais importantes serem trabalhados naquele encontro. E aí, quando a sessão está finalizando, então a gente vai para o desaquecimento. A gente entende como é, o que aconteceu, quais os pontos mais importantes, a gente sumariza esses pontos mais importantes, faz um feedback, estabelece novo plano de ação, né, que já é a ponte para a sessão seguinte. Então, esses elementos, se vocês puderem olhar, é toda a estrutura da sessão. E que a gente faz isso medindo o tempo todo. Essa estrutura ela é bastante importante, só que ela precisa ser adequada às necessidades de cada pessoa. E esse é o ponto, né? Como a gente falou da formulação de caso, e o que é a formulação de caso? Isso tudo são elementos para a gente pensar no treinamento, tá, gente? Como é que eu junto as informações que essa pessoa está me dando, me trazendo, para que eu possa entender as necessidades dessa pessoa, que eu possa relacionar esses elementos, para que eu possa planejar uma intervenção que, de fato, possa responder às necessidades dessa pessoa. Que necessidades? Aquelas que diminuem o sofrimento e aumentam o bem-estar, aumentam a qualidade de vida. Né? Além disso, a gente tem uma estrutura de tratamento. A gente fala muito da estrutura de sessão, mas fala pouco da estrutura de tratamento. A gente também divide essa estrutura didaticamente em 3 momentos. A fase inicial do processo terapêutico, que é aí em torno de 4 sessões, algumas vezes um pouquinho mais, em que a gente tem uma intervenção específica, que é de formação de aliança terapêutica e de levantamento de informações para entender esta pessoa, pensando aí no próprio modelo cognitivo. Mas como é que eu entendo? O que essa pessoa está me trazendo? Então, eu faço algumas avaliações, eu faço uma anamnese, eu trago alguns elementos, algumas estratégias de questionamento socrático para que esta pessoa possa me trazer algumas informações. E junto com ela, a gente estabelece, então, para onde que esse processo terapêutico vai nos guiar. Para onde que a gente vai alcançar as metas da terapia. E aí a gente entra num segundo momento, que é o momento mais longo do processo terapêutico, que é a fase intermediária do processo, em que a gente vai cada vez mais psicoeducando essa pessoa entendendo sobre ela, sobre o funcionamento dela, e a gente entra com estratégias de mudança. E aí o nosso planejamento em cima do nosso entendimento é sempre quais são as mudanças para que a gente possa alcançar a meta estabelecida com essa pessoa, aonde que ela quer chegar. E a gente vai medindo o tempo todo. Será que a gente está chegando perto dessa mudança? E a fase final, quando a gente já está chegando na fase, finalizando esse processo, que também é umas 4, 5 sessões, em que a gente precisa avaliar o quanto a gente alcançou essas metas, o quanto ela diminuiu o sofrimento, o quanto ela melhorou o bem-estar e o que ela aprendeu nesse processo. E como que ela pode sair desse processo terapêutico colocando ou mantendo esses elementos que ela aprendeu, que aumentam a qualidade de vida dela, que melhoram o bem-estar dela, em prática mesmo sem processo terapêutico, que é a preparação para a auto-preparação de recaídas, né? A prevenção de recaídas. A gente começa, então, a fazer este movimento, sempre avaliando. E a gente está falando exatamente das nossas competências. Entendendo que talvez ela não seja como esse gráficozinho vermelhinho, não é só uma subida, mas ela tem altos e baixos. Então, a gente precisa entender esse movimento para que cada vez mais a gente possa planejar nessa estrutura. Então, a gente tem 3 momentos diferentes no processo terapêutico e cada um deles tem intervenções diferentes, objetivos diferentes de alcance. Tá? Por isso, a gente precisa desenvolver exatamente alguns elementos. Como é que eu avalio o problema e como é que eu faço o monitoramento deste processo de caminhada. Como é que, a partir dessa dificuldade e potencialidades dessa pessoa, a gente consegue estabelecer metas para alcance em terapia, e como é que a gente planeja essa intervenção. Então, a gente está trazendo exatamente esses elementos. Tá, e o que isso tem a ver com a prática baseada em evidências e com as competências? Porque para que a gente tome essas decisões neste modelo, que a gente está vendo que é estruturado, que tem uma série de especificidades que a gente precisa lançar mão, eu preciso fazer algumas escolhas a partir da necessidade do meu paciente, a partir do que eu conheço das evidências. Eu vou trabalhar um pouco mais orientado para um protocolo, ou eu preciso caminhar um pouco mais em direção de uma formulação de caso individualizada, pensando nas necessidades dessa pessoa. Em que momento, qual desses elementos, ou como é que eu transito nessas duas pontas para que eu possa fazer uma melhor entrega?
Eu vou utilizar só minha teoria, por exemplo, eu que sou beckeniana pura, ou como é que eu transito em teorias que são integrativas e que podem me ajudar, pensando nas minhas intervenções, ajudar nessa intervenção que eu estou trazendo, que sejam compatíveis com, por exemplo, as TCCs. Então, por exemplo, como é que eu vou lançar a mão de uma terapia da análise do comportamento, como é que eu vou lançar a mão de algumas intervenções, por exemplo, da terapia do esquema, como é que eu vou lançar a mão, por exemplo, de algumas outras intervenções que podem me ajudar nesse processo. Eu vou orientar para um problema específico, pensando no diagnóstico, ou para a significação que essa pessoa, impacto esse problema traz na vida dessa pessoa. Como é que eu faço essa decisão? O quanto eu sou mais diretivo, o quanto eu conduzo mais, o quanto eu estou mais à frente desse processo, o quanto eu aumento a participação, eu aumento a possibilidade desta pessoa a participar diretamente, se envolver diretamente do processo dela. Então, pensando nesses elementos, nessa tomada de decisão, eu preciso entender para onde, ou em cada caso, como é que eu vou fazer, como é que eu vou andar. E o que isso tem a ver conosco, enquanto terapeutas cognitivo-comportamentais? Quando a gente traz essa pergunta, a gente tem aqui um elemento muito importante. A gente já viu que a terapia cognitivo-comportamental, ela se baseia nas evidências. Ela nasceu das evidências, né? Mas que para que eu possa lançar mão dessas evidências, na aplicabilidade dessas evidências, eu preciso aumentar as minhas competências. Competências específicas, competências gerais, competências fundamentais, funcionais, né? E qual que é a importância disso? Usar esses dois elementos me ajudam a aumentar a segurança da minha intervenção. Não é a nossa segurança só enquanto terapeutas, mas a segurança de quem recebe a nossa intervenção. Quando eu falo de segurança, eu estou falando como é que as minhas intervenções eu posso garantir, ou pelo menos aumentar a confiabilidade, que terão efeitos que, de fato, sejam positivos para essa pessoa. E não efeitos que podem ser negativos. E aí a gente começa a pensar qual a importância da nossa formação, pensando na base em evidências, na base em competências, para que a gente possa cada vez mais entender não só o quanto a gente pode melhorar uma intervenção, mas o quanto a gente pode diminuir os efeitos que podem ser devastadores numa intervenção. A gente está falando desses efeitos que a gente pouco olha para eles muitas vezes. Quando a gente fala da nossa intervenção, a gente fala muito do que a gente faz, de como a gente faz, do que é positivo, e muitas vezes a gente desconsidera ou descarta qual o efeito, ou não, nem olha para eles, qual o efeito que não é interessante. Eu trouxe aqui duas pesquisas, uma mais velha e uma mais nova, só para a gente entender o que a literatura tem nos trazido sobre isso. Tem uma pesquisa, essa de 2014, sobre Definition, Assessment and Rate of Psychotherapy Side Effects, que foi um levantamento sobre entender o que são esses efeitos negativos, né? Esses efeitos colaterais. Nessa pesquisa foi feito um levantamento de literatura, pegando de 1954 a 2014, foi quando a publicação foi lançada, né? Para entender quais são os efeitos negativos da intervenção psicoterápica. Nesse estudo foram avaliados 132 ensaios clínicos randomizados. Você lembra quando a gente falou lá da prática baseada em evidências no início da medicina? A gente sabe que os ensaios clínicos randomizados são intervenções de pesquisa, metodologia de pesquisa, que nos traz dados robustos. O que esses autores encontraram? Que desses 132 ensaios clínicos, apenas 3% deles fornecia a descrição dos efeitos adversos. Será que é porque os outros 97 ensaios clínicos não tiveram efeitos adversos? Ou será que é porque nós não olhamos ou não sabemos discriminar ou avaliar quais são os efeitos colaterais? Ou porque a gente simplesmente não olha para eles? Hoje a literatura nos traz que a gente tem efeitos adversos indesejados altíssimos, um nível altíssimo como resultante da nossa intervenção, de 5% a 20% dos pacientes em psicoterapia. Esse dado foi de 2014. A gente vai ver que, atualmente, a gente tem um dado ainda mais alarmante. Tá? Uma outra pesquisa que eu queria trazer para vocês é sobre os efeitos negativos da terapia, também, que foi feito já de 2021, um levantamento, um survey com 244 participantes alemães que estavam em terapia nos últimos 6 anos.
Eles fizeram via telefone e fizeram algumas avaliações. Uma de aliança terapêutica, uma de efeitos negativos, percepção de efeitos negativos no próprio paciente, e uma sobre efeitos negativos ligados à má conduta, à imperícia do terapeuta. O que nós temos, e aí falando só de uma forma muito geral, que 56,6% dos participantes, ou seja, mais do que a metade, relataram ter experimentado algum efeito negativo ou indicaram na testagem efeitos negativos causados pela nossa intervenção psicoterápica. Gente, isso é um nível altíssimo. Se a gente começa a não prestar atenção ou não dar vazão a isso, a gente começa a ter problemas. E o que isso nos diz? Ou o que a gente quer entender disso? Que a gente tem alguns desafios. Sim, a gente precisa, na nossa formação, cada vez mais pensar quais são as intervenções baseadas em evidências que podem ter mais efeitos ou que melhoram ou que me levam a caminhos melhores de intervenção. Mas eu preciso também entender quais são as competências que eu preciso desenvolver para que eu possa aplicar essa prática baseada em evidência de forma adequada. E hoje, quando a gente olha para a psicoterapia, a gente tem aí alguns dados para a gente pensar que talvez a gente não esteja fazendo isso de forma adequada. Isso talvez possa estar ligado à nossa formação. Primeiro, a gente tem uma taxa elevada de abandono prematuro do tratamento. E talvez isso não esteja nem contando com efeitos negativos. Essa literatura nos coloca que de 1 a cada 5 pessoas que estão em terapia abandonam antes de ter qualquer efeito significativo de melhora. Então, abandono sem nenhum efeito, ou um efeito, talvez não tenha feito mal, mas também não fez bem. A gente tem aí um nível de uma porcentagem elevada de efeitos negativos, indesejados na psicoterapia. Hoje a gente tem, então, alguns dados que nos trazem que de 35% a 40%, por exemplo, das pessoas que fazem terapia não tem uma melhora significativa. Tem alguma melhora, mas não é uma melhora significativa. E de que 5% a 10% pioram com a terapia. Gente, esses dados são muito importantes, altíssimo. Esses autores também colocam para a gente que muitas vezes nós, terapeutas, sobreestimamos a nossa prática. Quando nós olhamos para a nossa prática, nós somos muito mais otimistas com aquilo que nós fazemos. Nós, geralmente, sobreestimamos nossos resultados, o quanto nós entregamos de uma prática baseada em evidência, e subestimamos aqueles pacientes que pioram em terapia. Então, a gente tem aí um olhar impreciso sobre o que nós fazemos. A literatura também traz que a gente tem muita dificuldade de reconhecer esses pacientes que se deterioram. Talvez porque, como as pesquisas nos mostraram, nós não olhamos para isso, a gente só olha para a melhora, né? E que a gente tem dificuldade de avaliar a nossa relação terapêutica. A gente falou a importância da relação terapêutica para que a gente pudesse, né, adequar a prática baseada em evidências às necessidades da pessoa. Tem uma meta-análise que nos conta que fez uma avaliação da relação terapêutica do olhar do paciente e do terapeuta, e que a correlação de qualidade é completamente diferente. É muito baixa essa correlação, o que nos mostra como a gente é impreciso nessa avaliação, como a gente sobreestima a nossa relação terapêutica, a qualidade da relação. E que a gente pode ter muito tempo como terapeutas, de prática clínica, mas isso não significa que necessariamente a gente melhora com o tempo. Sim, eu não estou dizendo que a experiência clínica não é importante, ela é muito importante, mas a experiência clínica por si só talvez não nos ajude no desenvolvimento de competências. Existe uma pesquisa, um desses autores, agora não vou saber qual, que fez uma pesquisa longitudinal. Ele acompanhou 170 terapeutas durante 18 anos. E o que ele viu foi que muitos desses terapeutas tiveram um declínio de eficácia ao longo dos anos de terapia. Isso pode estar ligado exatamente porque a gente fala, não, isso eu já sei fazer, e a gente acaba abrindo mão de algumas coisas, né, que teoricamente, por exemplo, na TCC seria muito importante a gente fazer, por exemplo, uma estrutura que a gente acaba abrindo mão dela, falando, o paciente não faz plano de ação, não faz tarefa de casa, então eu não vou mais fazer. A agenda é muito chata, então eu não vou fazer. Eu acabo abrindo mão, e eu já tenho muito tempo de terapia, e falar, isso não é importante,
né, de alguns elementos, ou de alguns elementos que a gente não busca entender se a gente não avalia se eles estão adequados. Então, eu faço a minha vida inteira dessa forma, mas eu nunca avaliei se o que eu estou fazendo está ok ou não está ok. Eu posso estar repetindo uma intervenção ou uma forma de aplicar uma intervenção que não seja adequada. E isso cai diretamente no nosso treinamento. Como é que nós treinamos? Quando a gente pensa em treinamento, a pergunta é: se a experiência por si só ela é importantíssima, mas ela talvez não seja suficiente para desenvolver competências, como é que eu posso buscar um programa de desenvolvimento, seja de treinamento, seja de supervisão, que de fato tem foco neste desenvolvimento? Para isso, eu, terapeuta, identifico quais são as competências, aquelas competências lá que eu falei, né, de forma rápida, que eu preciso, que eu gostaria de desenvolver nesse momento. Eu não vou conseguir desenvolver tudo, mas eu sei avaliar onde que eu estou, qual é o meu nível de desenvolvimento, não só pelo tempo de terapia que eu tenho, mas qual que é o meu nível de desenvolvimento, o que eu já dou conta muito bem e o que ainda talvez eu precise lapidar, o que eu já dou conta que está razoável, mas eu gostaria de melhorar. Eu consigo identificar quais são essas competências. Eu consigo fazer esse pedido na minha supervisão, no meu treinamento, na minha prática de desenvolvimento. Oi, Jana. Eu quero só interromper aqui, porque vieram dois comentários aqui que eu acho importante. E como foi uma fala que eu acho que deve ter tocado muito o pessoal. Eita. Sobre os danos. E eu acho muito importante a gente falar disso para destituir um pouco esse lugar de saber pleno, né? Saber pleno. Eu não sei quais são as falas. Eu vou ler para você aqui. Tá. Jessica Alves falou: a importância de basear nossas práticas em evidências, também podemos causar dano ao paciente. A Isabela falou: verdade. Seria interessante saber qual seria esse índice de dano que se diz causado por terapeutas que baseiam suas práticas em evidência em relação àqueles que não. Tá. Vale a gente pensar algumas coisas. Veja se isso faz sentido para vocês. Quando a gente fala que a gente causa danos, não são só as pessoas que se dizem praticando a prática baseada em evidências. Qualquer terapeuta causa dano. Qualquer terapeuta que não está baseado em evidências ou não interessa, se ele não olha, se ele não tem atitude, vocês lembram competências? Atitude, olha e avalia o que ele está fazendo e qual que é o impacto disso na terapia, ele pode causar dano. Os terapeutas que têm base em evidência, eles têm maior probabilidade para fazer essa avaliação, que os torna com menor probabilidade de causar dano se ele faz esse processo. E aí a gente precisa lembrar que a prática baseada em evidências não é pegar a pesquisa e aplicar os resultados de pesquisa e aplicar duramente como eu falo, pegar e aplicar, né? Para qualquer pessoa. Preto em pedra ali, né? Isso. É exatamente desenvolver competências para saber, eu preciso fazer uma ativação comportamental, que essa pessoa está em depressão, que é a melhor intervenção inicial, perfeito, que é o que a pesquisa me diz. Então, como é que eu vou fazer essa intervenção pensando nas necessidades dessa pessoa? Isso é um planejamento. E isso também é uma prática baseada em evidências. Como é que eu planejo, como eu faço essa relação? A gente vai, no próximo slide, que é o último, a gente vai falar exatamente disso. O último, pessoal, se você falar que é o último, o pessoal vai brigar. Você tinha me dito que era para deixar um tempinho para conversa, né? Por isso que ótimo. Não, então... pessoal que eu tô dizendo, no caso eu, porque eu tô amando. Oi, Jana, eu queria até puxar um ponto aqui que eu acho importante. Eu posso terminar essa fala antes de você falar? Não, porque eu fico empolgado. Então, essa necessidade de fazer esta avaliação, de olhar para a gente, é o que nos dá manejo clínico. É o que nos dá a possibilidade de aumentar a qualidade. Eu não ia falar disso, mas eu vou falar. Tem vários estudos, com terapeutas. Eu tenho estudado muito esse tema, por isso que eu gosto de falar dele, mas eu nem tinha colocado aqui. Que provavelmente é um termo que poucas pessoas ouviram falar, porque não é um termo técnico, chama terapeutas super shrink. São terapeutas que têm um nível de sucesso terapêutico. Então, nós, terapeutas mortais, vamos ter uma média, a gente vai ter sucesso. Todos os terapeutas têm sucesso, tá? Nem todas as nossas intervenções são sucesso.
O que eu estou dizendo é que a gente precisa olhar para esses sucessos. Essas pesquisas com esses terapeutas que têm uma taxa de sucesso muito maior que a nossa, eles têm sucesso também, mas eles têm taxas de sucesso terapêutico maior que a nossa. As pesquisas têm acompanhado esses terapeutas, né? E o que eles trazem? Que 2 elementos são fundamentais. Vários, mas 2 eu vou destacar aqui. Um deles é a aliança terapêutica. E o que eu vejo quando eu pego esses outros dados que eu mostrei aqui e outros, né, que eu tenho estudado, é que a gente faz uma avaliação da nossa aliança terapêutica de forma imprecisa. Eu falo, o paciente saiu sorrindo, o paciente disse que gostou. Isso não é aliança terapêutica necessariamente. A aliança terapêutica é o quanto eu baseio a minha relação de forma no empirismo colaborativo, em que, de fato, a gente pode construir juntos. E uma outra habilidade que eles colocam, que está ligada a isso, que é como se dá feedback. Então, o quanto esses terapeutas dão muito mais feedbacks do que nós em terapia e recebem muito mais feedbacks. E aí, o que esses 2 elementos permitem? Reajustar a rota, gente. E é sobre isso que a gente está falando. Quando eu pego uma prática baseada em evidências e eu tenho competências ou consigo desenvolver alguns elementos em que, por exemplo, uma delas é o feedback, em que eu consigo olhar para a necessidade dessa pessoa. Eu permito com que essa pessoa participe, aliança terapêutica, ativamente no processo. A gente pode reajustar. Por aqui não está indo, por aqui não está dando certo, isso aqui está muito difícil. Eu consigo reajustar, eu consigo fazer um novo planejamento enquanto terapeuta que, de fato, seja importante e responda às necessidades dessa pessoa. E isso nos leva ao sucesso terapêutico. Isso faz sentido? E quando eu passo da minha prática baseada em evidências, parece que eu estou falando, não, eu estou falando muito bem. Eu parto do entendimento que a gente precisa, sim, entender a prática baseada em evidências. Não só da pesquisa em si, jogar a pesquisa nua e crua na intervenção, mas como e isso a pesquisa é eficácia. A gente está falando de efetividade, como é que eu uso esse dado em favor da pessoa que está comigo em terapia. E esse é o nosso treino que a gente precisa desenvolver. É muito bom você trazer isso, né? Assim, eu acho que é uma reflexão pro pessoal, assim, incrível, assim. E eu fico pensando a que ponto que a gente considera a prática baseada em evidência o dogma também, sabe? Porque dogma. A gente não pode esquecer que a ciência, ela advém de uma pergunta, ela advém de uma evolução e ela advém da pesquisa, né? Sim. Então, a ponto que ela tem que ser orgânica, ela tem que ser viva, né? Ela não pode ser uma instituição intocável. Perfeito. Então, assim, isso que você trouxe, essa organicidade da evidência é muito importante, porque o contexto muda. Se tiver uma pandemia, imagina, né? Não adiantava nada a gente ter as evidências que tinha, sendo que agora todo mundo tinha que atender online, de repente... Que não é só mudar, ter uma tela no meio, né? Muda toda a forma de fazer, na verdade. E outra coisa que me chama a atenção é também esse retorno às práticas elementares da psicologia enquanto ciência, porque, assim, seja vínculo, seja transferência, seja empatia, seja o que for, né? Nós vamos trabalhar essa relação, nós vamos trabalhar a relação de escuta, e isso a gente não pode abandonar como algo basilar, né, da nossa formação, né? Isso é fundamental, porque é isso que me permite adequar as minhas intervenções. E tem alguns dados que nos mostram, olha que interessante, que a intervenção técnica, por si só, ela tem um efeito X, mas quando ela é contextualizada, adequada de forma, e aí tem que ser, eu vou usar de novo a palavra, adequada, flexibilizada para o paciente, de forma adequada, porque não é simplesmente largar e fazer do jeito que eu quero, que isso também não serve. Faz muito mais lança a intervenção lá e sai correndo, né? Não, eu preciso saber como é que eu vou adequar. Quando eu consigo fazer essa flexibilidade na minha técnica, ela ganha um efeito muito mais importante de qualidade. Eu tenho um efeito, um retorno muito maior. Então, até isso, como é que eu aplico essa técnica, que é o ponto. E por isso que as competências são tão importantes e é um movimento conjunto. Porque esse é o processo. Competência não é eu tenho ou não tenho, gente. Ela é dinâmica também. Então, o que eu preciso desenvolver para que eu possa cada vez mais entender esse contexto? Vocês lembram que lá naquele modelo transdisciplinar da prática baseada em evidência tem o contexto, tem o ambiente? Como é que neste ambiente, com as necessidades dessa pessoa, eu posso flexibilizar o máximo para que eu possa entregar a melhor prática baseada em evidência? Esse é um ponto. Só que aí, Matheus, eu não sei se você tem mais uma pergunta, mas a gente Fala. Se quiser retomar a sua apresentação, aí a gente volta na discussão.
tá? É só para retomar isso aqui, para não deixar... Isso bate exatamente no nosso treinamento, na nossa formação. Porque a nossa formação também deveria ser baseada em evidências. Não... Eu digo assim, quais são hoje, na literatura, quais pesquisas nos apontam, quais são os métodos mais importantes de desenvolvimento de competências? Existem métodos educativos que têm alcances diferentes de outros métodos. E como é que a gente treina hoje? Vamos pensar, pessoal aí, talvez nem todo mundo tenha essa vivência, mas a maior parte de nós tem uma vivência de que eu vou para minha supervisão e aí eu chego lá, conto um caso e discuto o caso e vou-me embora. Eu não me preparei, eu não trouxe elementos específicos, eu não sei o que eu quero desenvolver, eu só quero tirar aquela dúvida ou saber o que eu faço na sessão seguinte. É uma supervisão, eu vou botar entre aspas, tá? Intuitiva. Então, que eu enquanto supervisora, chego lá, dependendo do que a pessoa me conta, a gente vai discutindo. Eu só discuti um caso. Tá, mas isso de fato permite que eu desenvolva todos esses elementos que a gente está discutindo até agora? Talvez eu precise de métodos intencionais. E a literatura atual, de 2023, 2024, vem contando. Talvez a gente precise rever os nossos métodos de treinamento para aumentar a qualidade do que a gente está entregando. A partir de uma prática sistematizada, de uma prática deliberada de treinamento, a partir de uma prática experiencial e sistemática de treinamento, em que a gente tenha, assim, uma intencionalidade nesse desenvolvimento. E aí eu preciso de quais são os métodos que a literatura, baseada em evidências, me conta que eu posso utilizar para desenvolver competências. Quais são os treinamentos que eu estou buscando? Faz sentido isso? Ou eu estou viajando? Não sei, se você está viajando, é bom estar nessa viagem com você. E aí a gente chega aonde a gente quer chegar, que é o que eu tenho batido bastante na tecla. A gente precisa lançar mão da flexibilidade, que é isso, a atitude, sensibilidade ao outro, pensando em alguns elementos, né, que podem me promover essa flexibilidade, mas sem perder fidelidade, sem perder a base na ciência, sem perder as evidências. Eu não posso simplesmente ir em prol agora eu vou escutar outro, vou fazer qualquer coisa, porque eu vou ter muito mais efeitos negativos. E não vou prestar atenção neles. Eu preciso, então, aumentar a flexibilidade, que é como eu entrego aquela base em evidência, aquela ciência, aquele protocolo, aquela estrutura, de forma flexível, necessária ou que responda às necessidades daquela pessoa. Então, eu preciso de todos os elementos. Fidelidade e flexibilidade, eles andam juntos. Ciência e arte, né, como eu comecei falando da TC, elas andam juntas. E um grande problema é que a gente ainda parte a nossa intervenção de algumas premissas equivocadas. Por exemplo, que eu vou fazer by the book. Eu pego lá o livro da Judith Beck, que tem todo o passo a passo da intervenção, e vou fazer igualzinho com todo mundo. Que eu pego lá o protocolo, que é a evidência, e faço igualzinho com todo mundo. Isso é by the book. Não, ali só está me dizendo um protocolo de pesquisa. Ou só está me dizendo idealmente como seria. Eu preciso, então, flexibilizar. E flexibilizar não é abrir mão da ciência, não é abrir mão do que dá certo, do que tem mais possibilidade de resposta positiva. É sim como é que eu utilizo esta intervenção que tem mais dados positivos, que tem mais resposta, que é cientificamente amparada, às necessidades, como é que eu flexibilizo, como é que eu tenho essa intervenção de forma adequada para essa pessoa. Lembrando que tem moderadores e mediadores que eu preciso entender como é que eles funcionam nessa intervenção. Então, quando a gente pensa numa TCC baseada em evidências, a gente está falando de flexibilidade e fidelidade. Como é que eu lanço mão da flexibilidade sem abrir a mão da fidelidade? Ou baseado mantendo essa fidelidade, essa ciência. Né? É isso que a prática baseada em evidência, é isso que o desenvolvimento de competências são os caminhos que eles nos levam. Então, vamos começar a pensar como está a nossa formação e quais são as formações que me proporcionam essa flexibilidade, essa fidelidade. Bom, de uma forma geral é isso, gente. Muito obrigada. Eu queria aqui só deixar, né, um merchandising do baralho que a gente está lançando pela editora Ampla sobre manejo de contratransferência do terapeuta, inclusive. Gente, é isso. Muito obrigada. Não sei se a gente tem mais um tempinho de conversa. Não sei como é que Matheus esteja... Temos. Em verdade, não sei se eu respondi ao que vocês queriam ouvir.
Ó, eu tava conversando com minha esposa nos bastidores aqui, né? Minha esposa é psicóloga também. Que legal. Acho que eu falei mais dela do que tudo aqui. Ela virou e falou: é muito importante a flexibilidade, porque tem hora que o paciente chega e fala: não quero falar disso. E você preparou o roteiro para a sessão. Sim, e aí se tem que falar do meu roteiro, eu tô indo duramente daquilo que eu preparei, né? E, na verdade, a gente precisa, então, ó, empirismo colaborativo, se a gente tá não falando disso, você não quer falar disso, o que é importante a gente falar agora? E o que isso vai te ajudar? Eu preciso construir com a pessoa, né? É a flexibilidade. E olha que ela é psicóloga autista, então, assim, você imagina para ela falar isso. É? A Ana perguntou. Tá. Eu fiquei curiosa em relação a quais seriam esses danos que os terapeutas podem causar. Teria, gente? Por exemplo, não são só danos. Se a gente pensa efeitos negativos, a gente pode pensar desde não melhora. Se lembra que a minha primeira fala aqui foi qual que é o nosso objetivo? Diminuir o sofrimento, aumentar o bem-estar. Quando a gente não consegue fazer isso, ou quando a pessoa sai igual, isso é um efeito negativo, indesejado. Para que ela vai fazer terapia se ela não sai dali e não tem nenhuma melhora? Ou um dano de fato. Por exemplo, essa pessoa sai se achando muito pior. E não é não falar das dificuldades dela, tá? É entendendo que de fato eu não tenho jeito e eu nunca vou melhorar. Então, a minha intervenção, em vez dela falar, tipo, não tá bom, mas eu posso fazer alguma coisa diferente da minha vida, não, acabou, nada. Gente, e o treinamento também pode causar isso, tá? Por exemplo, quando a gente tem impacto nos terapeutas que estão em treinamento, que falam, não sirvo para terapia, nunca mais quero falar com essa pessoa, tenho ódio desse supervisor. Vocês percebem que tem um dano importante aí emocional? Né? Até dano físico, gente. A gente tem dano físico também. Né? Então, a gente tem uma extensão de possibilidades aí de danos que a gente pode causar. Desde não melhora a efeitos, de fato, emocionais, comportamentais e físicos nessa pessoa. Muito bom você falar isso. A Ana agradeceu, falou que entende. Ah, legal. Que bom, Ana. Eu tive um paciente uma vez que chegou com danos, porque o antigo psicólogo tinha falado que o TDAH era só uma tag. Então, assim, a gente também tem que tomar cuidado com o nosso compromisso social no respeito à comunicação, né? Perfeito. A partir do momento que a gente se propõe comunicar enquanto profissional, enquanto psicólogo, se a gente põe isso numa rede social, o nosso paciente está lá, Perfeito. Isso pode ter dano, né? Pode ter dano. E a gente não pensa nesses efeitos, né? Muitas vezes nas nossas reações. Elas têm melhor das reações, mas a gente não pensa no impacto que isso pode ter. Eu gosto muito, assim, eu fico me perguntando, né, para o Malloy, assim, Malloy, o que você está me falando? Porque, assim, eu venho de um estudo da psicanálise em termos de vontade de estudar, né, de entender historicamente a evolução, né, da psicologia, etc. Não como prática clínica, mas eu me pergunto muito, assim, o quanto a gente precisa retomar esses fundamentos, assim, de retorno, né? E o Freud falava uma coisa que eu acho legal, que ele falava, ó, no caso, no contexto de educação, né? Eduque como quiser, de qualquer forma, há de educar mal. E atender é um pouco disso, assim, não tem como, gente, vocês atenderem e ser 100% correto. Vai ter dia que vocês não vão escutar direito, vai ter dia que vocês vão se frustrar, vai ter dia, eu sempre falo com meus supervisionandos, eu não falo assim, vai ter dia que o seu paciente vai te agradecer que ele melhorou muito e você vai se perguntar, mas o que eu fiz? Perfeito. Mas esses elementos são importantes para a gente pensar exatamente por isso. A gente nunca vai acertar sempre, não tem. Isso é uma meta irrealista, né? Mas o que é uma meta realista? Eu aumentar a minha atitude lá, lembra? Conhecimento, habilidade e atitude. Em avaliar, e aí a gente tem formas de avaliar isso, tá? O quanto é que eu tô, qual o impacto da minha intervenção, e quando eu entendo que não está dando certo, e aí a conversa, por exemplo, aumenta a minha qualidade de feedback, como é que eu dou o retorno. Eu sempre brinco. A gente fala que a formulação é um mapa, né? Em que a gente traça o xizinho de a gente está, para onde que a gente vai, e que a gente vai caminhando nesse mapa. Eu falo, esse caminho é a terapia. Então,
Não tem um único caminho. Às vezes a gente está andando lá com o paciente, ou na nossa intervenção, se você olhar no seu mapa, tem retorno de todo momento. Então, qualquer hora a gente pode fazer um retorno, parar na estrada, tomar um cafezinho e pensar, peraí, não está dando certo, vamos para onde, conversa aqui. Que é o reajustar a rota. E isso que nos faz ter uma qualidade ainda maior. Não é não errar, mas é o que eu faço com isso, não mantenho isso. Como é que eu posso reorganizar isso, dar nova rota, ir para outro caminho, junto com o paciente. Esse é o ponto, né? E quem me diz isso, gente? A ciência. Então, tem uma outra... tem algumas premissas, né, que eu gosto de falar, por exemplo, que é inadequado, que vem exatamente desse nosso pouco olhar, pouca permissão de olhar para o que a gente faz e para o impacto das coisas que a gente faz. Toda terapia dá certo, toda terapia faz bem. Vocês já ouviram alguém falar assim, não, vai fazer terapia não faz mal? Faz. Pode fazer. Não é que faz, pode fazer, né? Então, essa é uma premissa inadequada. Quando a gente pensa, por exemplo, que toda terapia, um único formato vai servir para todo mundo. One size fits all. Não, um formato não serve para todo mundo. Existem elementos desse formato que são essenciais. A ciência nos conta. Mas o que é que eu posso flexibilizar desse formato para ajustar às necessidades daquela pessoa? Este é o ponto. É o retorno. É o parar, tomar um cafezinho e deixa eu pensar, vamos reajustar a rota. Então, e até para continuar construindo a ciência, né? Para continuar construindo a ciência. Então, não é que a prática baseada... Você lembra que a gente Por que eu comecei com o modelo dos 3 círculos? A prática baseada em evidência e depois fui para aquele transdisciplinar. Não é só a ciência. É a expertise clínica, que é isso que a gente está falando aqui. E é o paciente, as características do paciente. Como é que eu junto tudo isso e entrego para uma melhor intervenção? Desculpa, Matheus, te cortei. Não, eu que estou empolgado aqui, menino. eu me lembro em 2014, meu pai faleceu em 2014, né? E eu fiquei uns dois meses assim sem atender, né? Aí eu falei, acho que eu tô preparado para voltar a atender agora, etc. Aí eu voltei. Primeira sessão, a menina falando da morte do pai que tinha acabado de acontecer. Uau! Aí não tem... eu falo, pessoal, não tem como, não tem que você se basear. Eu falei, olha, eu não consigo te atender hoje por isso. E é importante a gente olhar para os nossos limites, né, Matheus? E isso é atitude, tá vendo? Qual que é o meu limite? Entender isso também protege ou também aumenta as chances de ter menos efeitos. Quando a gente sai do posicionamento, eu posso tudo, eu sei tudo, eu dou conta de tudo. Legal. Gente, é um mundo para a gente discutir aqui. Jane, eu queria, assim, para a gente finalizar, eu gostei muito dessa sua sobriedade sobre a carreira e sobre as coisas, assim, eu acho que isso é muito importante. E tem muita gente aqui que está ainda na graduação ou acabou de fazê-la. O que você acha que é uma coisa que, se você pudesse dar aquele conselho para a Jane que estava formando, etc., você falaria hoje, assim, para esse pessoal? Pergunta boa essa. Primeiro ponto é que o nosso desenvolvimento em psicoterapia não é imediato. Ele é um desenvolvimento, como você falou, de carreira. Ele é de longo prazo, né? Eu começo hoje, tem alguns elementos que eu vou desenvolver rápido, conhecimento está aí na internet, eu baixo, mas existem algumas competências que elas são de longo prazo. Por exemplo, a gente vê na literatura que é o questionamento socrático, para que você considere que é um questionamento socrático bom, essa pessoa demora em torno de 10 anos para desenvolver, com treinamentos. Então, quer dizer, não é um desenvolvimento rápido. Então, primeiro, seja criteriosa, mas não deixe o autocriticismo ser exagerado. Aumente sua atitude para olhar, para avaliar, para se auto-observar. O que eu estou entendendo que está indo ok? E o que eu estou entendendo que eu posso lapidar? Quem pode me ajudar nesse olhar? Essa busca ela é constante. Então, não esperar que a gente vai acertar sempre ou que amanhã eu estou pronto. Mas que durante toda a minha carreira eu posso ir me desenvolvendo e eu posso identificar essas necessidades de desenvolvimento e buscar como eu posso desenvolvê-la ou quem pode me ajudar nesse processo. Então, eu acho que essa seria a maior dica que eu poderia dar. Ótimo, maravilhosa.
pessoal para entrar em contato com você, Jana, assim, você colocou seu e-mail no último slide, né? Eu não sei. Ah, eu botei. Cadê? Nem sei se eu botei. Bom, meu e-mail é janabianca@gmail.com. janabianca@gmail.com. Meu Instagram, @jana.barleta. Isso, meu e-mail. A Ana falou, adorei o conselho, tá vendo? Então, Ah, que bom, Ana, fico feliz. Que bom, a ideia é essa. aí eu quero só agradecer, tá, Jana? Obrigado. Obrigado por disponibilizar aí seu tempo, Eu agradeço. conhecimento, sua trajetória. Eu estou muito feliz assim com o seu conteúdo, com o que você trouxe pra gente. Acho que o pessoal também adorou o conselho, meu filho. Tá nesse ponto, né? É ótimo. Obrigada. Adorei seu delineado também, brilhante. Brilhante. Peguei da minha filha, né? Os adolescentes estão aí para nos ensinar a mudar. Amei, amei, é isso. A gente tem que tá adiante quanto o seu conhecimento. Muito obrigada, Matheus. Obrigada pelo convite. Adorei estar com vocês. Espero que, de fato, a minha fala não é fechada, é para fazer aí pipocar muitos pensamentos. E eu fico à disposição. Quem entrar em contato comigo, eu demoro, mas eu respondo, gente. E o pessoal vai tomar uma dipirona ali agora, né, que a cabeça deve estar borbulhando. Mas é isso, agradeço. Pessoal, e a gente volta daqui a pouquinho, vocês tomam uma aguinha rapidinho. Daqui a uns 8 minutinhos, assim, a gente volta com a fala do Neander. Vai ser super legal. Jana, obrigado mais uma vez, tá? Beijo, tchau, tchau. Aproveitem.